Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Dr. Thiago Márcio, que também é neurocirurgião, assim como eu, e nós vamos falar de um tema bem interessante, né, Thiago? Vamos falar do especialista em coluna. Quem é o especialista em coluna? E destrinchar um pouco mais sobre esse assunto para que vocês consigam entender. Quando a gente conversa com os pacientes, percebe que o paciente acredita, na maioria das vezes, no senso comum, que o especialista de coluna é um ortopedista. Inclusive, muitos pacientes vêm ao consultório e pensam que eu sou ortopedista. E depois eu tenho que explicar que não. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então, no mínimo, há uma confusão ou dois especialistas tratando o mesmo órgão, né? Será que existe alguma diferença? Os dois estão habilitados? Os dois tratam as mesmas doenças? Quais que são as nuances do tratamento da coluna feito por um ortopedista, por um neurocirurgião? Eu acho que a grande diferença é a formação básica do ortopedista e do neurocirurgião. O ortopedista, ele se forma médico inicialmente, né, como o neurocirurgião também forma médico, e depois vai para a residência de ortopedia. Na residência de ortopedia, ele vê toda a formação, nessa formação ele vê toda a parte de óssea do corpo todo, inclusive da coluna, né, mas não é algo focado na coluna. Ele tem um conhecimento, algo limitado. Depois que ele termina essa formação de 3 anos, ele faz uma subespecialidade em coluna. E aí ele tem contato com a cirurgia da coluna, com as doenças da coluna, um contato mais intenso, acompanha os pacientes, faz cirurgias nos pacientes e aí desenvolve essa habilidade. Os ortopedistas, eles acabam focando bastante nas deformidades, que são aquelas escolioses, principalmente juvenis, e que precisam de cirurgias grandes, colocação de parafusos, né? Acaba sendo um foco principal. Já o neurocirurgião, ele tem uma formação de 5 anos, que é a residência de neurocirurgia, e nesses 5 anos, desde o primeiro ano, ele já tem o contato com a cirurgia da coluna. Então, a cirurgia da coluna ela faz parte da vida do neurocirurgião desde o início, ele já estuda isso, já está muito relacionado com a vivência diária dele, mais focado também na parte de tumores que acometem a medula, que acometem os nervos, e cirurgias mais delicadas com a utilização de microscópio, né? Mas ambos fazem as doenças degenerativas. Quer dizer, que doença degenerativa? Doença do desgaste, por exemplo, a hérnia de disco. Ambos têm total habilidade de tratar essa doença. Então, a diferença é um pouco no foco da formação, mas existem neurocirurgiões que operam muito bem deformidades, escolioses, e também existem ortopedistas que fazem um pouco dessa área da microcirurgia e operam com microscópio. Não são tão frequentes esses dois exemplos que eu dei, mas existem, é possível e estão habilitados para isso. Então, de fato, é uma área fronteiriça, né? É uma área tanto óssea quanto neurológica, que tem 2 especialistas atuando ali com focos diferentes. Quais são as doenças neurológicas que podem acometer a coluna e que, portanto, o neurocirurgião está focado ali, né? Será que pode ter alguma compressão, pode ter alguma miscelânea entre uma alteração óssea que comprime uma estrutura neurológica? Como que funciona isso? Então, as doenças que podem vir na coluna e que levam a consequências neurológicas são várias, né? Várias doenças. Por exemplo, um tumor que nasce dentro do saco dural, que é o saco que cobre os nervos e a medula, por exemplo, um meningioma que está ali comprimindo a medula, esse é um exemplo típico de uma doença que leva a sequelas neurológicas ou consequências neurológicas, em que o neurocirurgião vai atuar, descomprimindo ali a medula, abrindo o saco dural e descomprimindo a medula. Outro tipo de doença em que provoca uma grande compressão da medula são as mielopatias. Mielopatias espondilóticas, quer dizer, mielopatia por desgaste da articulação da coluna. Isso
pode ocasionar uma grande compressão da medula, e aí o neurocirurgião ele entra atuando com uma descompressão delicada, focada no microscópio, né, acompanhado pela monitorização neurofisiológica. Claro que nada impede que um ortopedista habilitado e capacitado faça exatamente o mesmo tipo de cirurgia. E me surgiu uma dúvida aqui. O ortopedista tem uma formação cirúrgica, o neurocirurgião tem uma formação cirúrgica, e são basicamente as duas especialidades que lidam com as doenças da coluna. Eu posso inferir que toda doença da coluna vai ser tratada cirurgicamente? Não, na verdade não. A maioria das doenças da coluna, né, das queixas, os pacientes queixam de dores na coluna, a maioria dessas dores não são cirúrgicas. A grande maioria não são cirúrgicas. A grande maioria precisa de um tratamento conservador, isto é, que não tem algum tipo de intervenção cirúrgica. A cirurgia ela é reservada para um percentual pequeno dos casos, em que não se vê uma possibilidade de melhora com o passar do tempo, né, e que o paciente pode ter algum tipo de sequela neurológica ou um sofrimento de dor muito grande por uma causa específica e determinada, em que você olha aquela causa e consegue dizer, isso aqui tem grande probabilidade ou altíssima probabilidade de estar causando as suas dores. Então nós vamos remover essa patologia para melhorar as suas dores. Mas isso ocorre numa minoria dos pacientes. A grande maioria precisa apenas de uma adequação, né, do estilo de vida, a introdução de exercícios físicos, uma reabilitação que inicialmente é feita com fisioterapia, às vezes tratamentos como acupuntura ajudam a aliviar a dor enquanto o paciente está nesse processo de reabilitação, e muitas vezes medicamentos próprios para dores crônicas ou mesmo analgésicos são utilizados também para que o paciente venha a ir melhorando dessas dores e conseguir se reabilitar de maneira mais rápida. Perfeito. A gente sabe também que a coluna ela é formada por estruturas ósseas, tem vasos, tem sistema linfático, tem muito além do que o sistema ortopédico e o sistema neurológico. Por exemplo, ali tem juntas que podem ser acometidas por um processo reumatológico, uma artrite. O especialista em coluna, a formação dele habilita ele, capacita a encontrar doenças de outras especialidades. Como que isso funciona? Ou é o outro especialista que referencia? Como que esse processo, por exemplo, se tem uma artrite reumatoide que está atingindo a coluna, como que o paciente vai saber? Eu devo procurar o especialista em coluna, reumatologista? Quando o paciente tem o primeiro sintoma vai ser dor, talvez ele procure realmente o especialista em coluna. Mas o especialista em coluna, quando ele olha para um paciente e vê que tem algo diferente, isso vai ser visto tanto nas imagens, né, radiológicas, que aí vai ser ressonância, por exemplo, e os tipos da queixa do paciente, ele pode e alguns exames de sangue que podem ser pedidos, ele pode se deparar com uma situação de uma doença que não é tratada diretamente pelo especialista de coluna, como uma doença, uma lombalgia inflamatória, que o paciente pode ter uma doença reumatológica que causa uma resposta autoimune alterada, e essa resposta autoimune ataca as articulações e os tendões da coluna, tá? E nessas situações, o cirurgião de coluna ele está apto a perceber que algo diferente está ocorrendo, e ele pode encaminhar esse paciente para, em paralelo, fazer uma avaliação com o reumatologista. E aí, diagnosticado uma doença autoimune, o reumatologista introduz o tratamento, o paciente tende a melhorar. Muitas vezes, esse tratamento precisa ser em paralelo. Por exemplo, na artrite reumatoide, em que o paciente pode ter uma instabilidade entre a primeira e a segunda vértebra cervical, em que a inflamação daquela articulação gera um desgaste e cria uma folga ali naquela região. E pode ser preciso uma cirurgia, mesmo que faça o tratamento adequado à artrite reumatoide, né? Pode ser necessário uma cirurgia. E aí entra o cirurgião de coluna tratando
uma complicação de uma doença reumatológica, mas a doença reumatológica ela deve ser tratada pelo reumatologista. Perfeito. E existe na coluna, na medula, patologias estritamente clínicas, né? Eu te pergunto, qual que seria o espaço do neurologista no tratamento de doenças da coluna e da medula? Existem algumas doenças neurológicas tratadas pelo neurologista e também por alguns neurocirurgiões que podem dar sintomas na coluna. Por exemplo, a doença de Parkinson. O paciente pode ter muita dor lombar. E aí o neurologista às vezes faz essa avaliação, esse diagnóstico e pode encaminhar para o especialista de coluna para que seja feita uma avaliação mais completa do paciente. Às vezes até se faz cirurgia no paciente com Parkinson, mas são realmente casos muito desafiadores, porque o paciente ele já tem uma postura, uma alteração no controle postural inadequado, e você faz um tipo de cirurgia ali, a chance de ter uma complicação ela é muito maior. Então são realmente casos muito delicados e que são tratados com muita atenção. Então acho que o exemplo mais comum de doença em que o neurologista tem contato com as doenças da coluna, lombalgia, o principal exemplo. Qual mais? Você lembra mais de algum? Aqueles processos inflamatórios como mielite transversa, né, doenças que vão atingir diretamente a medula, que não precisaria descomprimir essa medula. Bem lembrado. As doenças que são autoimunes, né, ou que provocam uma vasculite, uma lesão, a medula ela é nutrida por vasos, chega uma artéria lá. Se tem um fechamento, uma oclusão daquela artéria, seja por um trombo ou por uma inflamação, quer dizer, vai ser uma catástrofe que pode causar uma paraplegia ou uma tetraplegia, quer dizer, o paciente ficar sem movimentar as pernas ou sem movimentar as pernas e os braços. E aí o neurocirurgião não tem muito o que fazer numa situação como essa, fica mais com um neurologista clínico. Outras doenças autoimunes, inflamatórias, que também são tratadas pelo neurologista clínico, são as mielites transversas, em que inflamações e o sistema imunológico ataca a medula do paciente, e aí o paciente tem sequelas neurológicas de movimento que podem ser desde leves a graves, e que o neurologista também trata isso com medicações específicas, por exemplo, corticoides ou imunobiológicos, para que essa resposta imunológica diminua. E a gente fala muito de problemas da coluna que cursam com dor, né? Então, dor é algo muito presente no dia a dia do consultório de quem lida com essas doenças da coluna. Qual que seria a intersecção, qual que seria a atuação do especialista da coluna em relação à medicina da dor nesses casos? A medicina da dor, ela veio a ajudar muito, porque quando você olha para uma ressonância e você fala para o paciente, olha, aqui não tem nada cirúrgico, não tem nada para operar aqui, eu não te indicaria uma cirurgia, não acredito que você vá ter benefícios dessa cirurgia, né? Então, eu cirurgicamente não tenho nada para fazer. Mas não quer dizer que não existam outros tratamentos para aquele paciente. Então, a medicina da dor, ela entra nisso também. Ela entra para complementar quando o paciente não tem uma indicação cirúrgica, ou quando ele não pode fazer uma cirurgia, seja por questões clínicas, idade, né? Algumas outras doenças que o paciente possa ter que contraindica fazer um procedimento, ou ele não quer fazer um procedimento, entra a medicina da dor para dar um suporte, uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então eu acho que foi muito bom isso ter crescido nos últimos anos. Eu fiz uma pós-graduação em dor e para mim foi muito agregador, porque eu já via isso, já via que tinha essa demanda quando eu trabalhava no SUS, trabalhou no SUS comigo, você sabe, o foco são aqueles problemas graves estruturais e aqueles pacientes que sofriam com dores, mas que não tinham alterações graves nos exames,
eram meio que esquecidos de lado. E hoje esses pacientes eles são incluídos no tratamento de dores crônicas e eles podem ter uma melhor qualidade de vida com o uso de medicações, alguns procedimentos através de agulhas, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Acho que a gente conseguiu esclarecer as principais dúvidas dos pacientes em relação ao especialista em coluna, né? Então, acho que resumidamente, nós temos 2 especialistas, são o ortopedista e o neurocirurgião, com focos diferentes, e clinicamente agregados, nós temos neurologistas que também atuam em áreas específicas e o médico da dor. Muitas vezes o neurocirurgião tem que assumir boa parte desses papéis para conseguir tratar adequadamente e de uma forma completa o paciente, seja a dor, seja a instabilidade, ou seja problemas oncológicos. Acho que foi esclarecedora. Perfeito. E o que eu digo para os pacientes eles me perguntam, doutor, mas quem que é melhor? O neurocirurgião ou o ortopedista? Bom, eu acho que é o neurocirurgião. É uma brincadeira. O mais importante, pessoal, é que o paciente tenha um médico que ele possa confiar, porque senão o tratamento não vai funcionar. Eu acho que parte daí o principal ponto, porque se o paciente acredita no tratamento que o médico está propondo, tem confiança no seu médico, seja um ortopedista especialista em coluna ou o neurocirurgião, propõe o tratamento, o paciente tem uma boa relação, tem uma sintonia, o paciente acredita naquele tratamento, então esse é o mais importante de tudo, né? O paciente confiar, ter credibilidade no médico que ele escolhe, independente se é um neurocirurgião ou um ortopedista especialista em coluna. Tá bom? Queria só dizer que o meu visual de agora é em homenagem ao Dr. Tiago. Para manter o mesmo estilo, para não divergir aqui na uniformidade da clínica. Manter o padrão da clínica. Muito bom, muito bom.